Vamos saber agora como será o longo protocolo antes do funeral da rainha. Camila Yunes tem as informações. O plano Ponte de Londres estava sendo preparado há décadas e previa todas as regras que seriam seguidas tanto pelo governo quanto pela corte e pela imprensa no dia da morte da rainha. O plano seria colocado em prática caso ela falecesse em Londres. No entanto, Elizabeth II estava na Escócia, mas também havia um plano para caso ela morresse no país onde costumava passar o verão. O plano unicórnio envolve uma série de detalhes, como a suspensão imediata do parlamento, medidas de contenção para os visitantes e até questões como etiqueta para as bandeiras e minúcias do velório. De acordo com o site britânico político, a operação prevê que o corpo da rainha viajará para Londres no veículo real. O dia da morte é chamado de dia D e o primeiro-ministro, neste caso primeira-ministra, é avisada através do secretário particular da rainha. Outras autoridades são informadas antes também e é só depois que a população em geral toma conhecimento por meio de uma notificação oficial do palácio. Em Whitehall, as bandeiras foram baixadas para meio mastro. O site da família real está com uma única página preta. O príncipe Charles, que agora se tornou rei, faz à noite uma transmissão para o Reino Unido. E os próximos 10 dias no Reino Unido serão de movimentações intensas e homenagens à rainha, que será enterrada apenas no 10º dia. No dia seguinte da morte, Charles é proclamado como o novo rei e as atividades parlamentares serão suspensas até o enterro. 2 dias depois, a primeira-ministra visita o caixão. No 3º dia, o rei Charles começa a viagem pelo Reino Unido. No 4º é feito o ensaio para a procissão do caixão da rainha, saindo do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster. E é no 5º dia que a procissão ocorre de fato. No 6º dia é feito o ensaio do cortejo fúnebre estadual. Por 3 dias, o caixão ficará em Westminster e o público poderá visitar e prestar homenagens à rainha. O dia do funeral será de luto oficial e vai ser realizado na abadia de Westminster, com um silêncio de 2 minutos em todo o Reino Unido ao meio-dia. Na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, é feito um serviço de compromisso e a rainha é enterrada na Capela Memorial do rei George VI, dentro do próprio castelo. Com a morte da rainha, o filho príncipe Charles assume o trono como rei Charles III. E o primogênito dele, o príncipe William, duque de Cambridge, se torna o primeiro na linha de sucessão. Na segunda linha sucessória está o filho de William e Kate Middleton, príncipe George, que hoje tem 9 anos. Depois está a princesa Charlotte, segunda filha do casal, atualmente com 7 anos. Na 4ª linha sucessória, o 3º filho do duque e da duquesa de Cambridge, o pequeno Louis, de 4 anos. E é na 5ª linha sucessória que está o príncipe Harry, duque de Sussex, irmão de William. Ele e a esposa Meghan Markle, a duquesa de Sussex, estão oficialmente afastados das funções da corte, mas mesmo assim ele permanece na linha de sucessão. A gente retoma agora a nossa conversa com o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC BH, o professor Adriano Gianturco. Professor, e aproveitando que a gente viu aí um pouco da comoção popular, do protocolo todo que vai ser seguido agora, da forma como isso está sendo sentido pelos britânicos e como vai ser acompanhado também ao longo dos próximos dias. Sei que o senhor é italiano, não sei há quanto tempo o senhor está aqui no Brasil, mas a gente tem uma expressão aqui em português que se transformou até num dito popular, que é repetido de maneira jocosa até, que é o termo rainha da Inglaterra, que a gente usa para se referir a uma pessoa que está sem função ou sem importância, algo que é acessório, decorativo. A gente fala, fulano está como uma rainha da Inglaterra, sem grandes atribuições. Exatamente para a gente entender então, professor, o que é que faz o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra, qual a importância? Então, nos países parlamentaristas, como no caso da Inglaterra, e no caso de uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, ou seja, não se trata mais das velhas, antigas monarquias absolutistas, o monarca, a rainha, ou rei, no caso a rainha, tem uma função de chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Nos países presidencialistas, como o Brasil e Estados Unidos,
no caso, por exemplo, atualmente o presidente da República, Bolsonaro, ele tem é a mesma pessoa que tem dois cargos diferentes. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Mais ou menos, eu explico dessa forma, é como se fosse, ao mesmo tempo, presidente e diretor de uma empresa privada. Na Inglaterra e na Espanha também, etc., você tem, ao contrário, duas pessoas para esses dois cargos, o chefe de Estado e o chefe de governo. Então, vocês viram, né, o público viu, passaram ao longo dos anos, diferentes primeiros ministros, chefe de governo, a rainha e o chefe de Estado. Os chefes de Estados em todos os países do mundo, enquanto chefes de Estado, têm poderes não executivos, poderes mais formais, oficiais e às vezes simbólicos, o que é chamado também de soft power, o que é o de moral suasion, ou seja, um poder de persuadir, convencer, mas não de interferir diretamente nos afazeres do governo. Às vezes ele tem até o poder de assinar tratados, ratificar tratados internacionais, de nomear, por exemplo, o primeiro-ministro, etc., mas é mais uma nomeação formal, não significa que seja ele a escolher. Então, de fato, no caso do chefe de Estado inglês, que aí é hereditário, porque é uma família real, porque é uma monarquia, se trata de ter eles têm formalmente, historicamente, oficialmente, um encontro semanal com o primeiro-ministro para conversar sobre o andamento da questão política. Mas, evidentemente, o chefe de Estado, a rainha ou agora o rei, não pode interferir diretamente. Então, ele representa o Estado no exterior, ele é a máxima carga, o máximo cargo no exterior, ele é o chefe das Forças Armadas, mas ele não tem a figura política, então de direita, esquerda, etc., para nós entender. Por isso é muito importante, porque se por um lado não tem este poder mais político do dia a dia, ele representa exatamente uma garantia, uma estabilidade. Os outros governantes do mundo têm uma garantia, têm uma pessoa sempre igual com a qual conversar. Então ele representa essa estabilidade e este cargo mais formal do Estado, a política de Estado e não a política de governo. Ok, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC-BH, o professor Adriano Gianturco. Mais uma vez, professor, obrigado pela entrevista, uma boa noite. Obrigado, boa noite.